E aí galera, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para mais uma louça filosófica, não é mesmo? Então eu acabei de terminar de ler ali um livro, né? Eu não terminei de ler não, mas eu li o necessário, né? Que é o Existencialismo e o Humanismo do Sartre, né? Ele estava em promoção esses dias aí na Amazon, né? Tá R$ 9 para de comprar, né? Porque eu tinha estudado existencialismo na escola, mas eu queria me aprofundar, né? Um pouquinho. E basicamente nesse livro aí foi escrito, inspirado numa conferência, né, que o Sartre fez para responder ali algumas objeções realizadas contra o existencialismo, né? Então aí ele escreveu esse livro para refutar essas objeções. Bom, então vamos lá, não é? O que é de fato o existencialismo no sentido mais restrito da palavra, né? Na época do Sartre, o pessoal estava usando a palavra existencialismo de uma maneira muito banal, o que estava fazendo basicamente a palavra perder o seu significado, né? Ninguém sabia o que significava, mas só saía usando o existencialismo, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? É igual hoje em dia, né? Tem muita palavra aí que perdeu o significado, né? As pessoas de forma banal. Existencialismo no sentido mais fiel do termo seria uma filosofia, não é? Que possibilita a existência humana, né? Que possibilita o existir humano, né? Em poucas palavras, né? O existencialismo, ele parte do princípio de que a existência precede a essência. Mas como assim? O que significa a existência precede a essência? Por essência, nós temos o conceito de algo, a forma, né? A ideia de algo, por assim dizer. É mais fácil explicar a essência por meio de um exemplo. Por exemplo, quando um engenheiro cria uma casa, ele primeiro tem uma ideia de casa, não é? Casa ali com porta, janela, telhado, parede, não é? Então ele vai ter uma ideia de casa, uma essência, um conceito de casa, não é? A priori, não é? Ele vai criar ali o conceito de casa a priori, para depois, a posteriori, a casa ser criada, né? Então, a princípio, a essência é isso, é a ideia, é o conceito de algo a priori, antes da experiência, é claro, né? A priori é um termo que é usado por Kant para descrever antes da experiência, tá? Então, isso é a essência, não é? Quando se fala que a existência precede a essência, significa que primeiro o ser humano existe e depois ele existe, ele se localiza no mundo e depois ele se cria como homem. Ele é quem é responsável por aquilo que ele é. Ou seja, o homem existe primeiro e depois ele se torna aquilo que ele é. Ele se recria, ele cria a si mesmo. O homem cria a si mesmo. O homem é, desse modo, responsável por aquilo que ele é. Então, nesse sentido, essa frase, a existência precede a essência, impõe sobre o homem uma responsabilidade maior. Que agora o homem ele é responsável por aquilo que ele é. É o homem que define o que ele é. Olhando isso, a gente pode olhar por duas perspectivas, uma positiva e outra negativa. A positiva é que eu posso mudar a mim mesmo. Se eu não gosto de mim, eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso moldar a mim mesmo. Sou eu quem decido quem eu sou. Por um lado, isso é bom, isso é positivo. No entanto, por outro lado, isso impõe uma responsabilidade muito grande. Então, olha, sou eu quem defino quem eu sou. Então, isso é um peso, isso é um fardo muito grande, não é, para se carregar, não é? Porque se eu sou algo que eu não gosto, então a culpa é minha.
Vocês entendem que isso impõe ao ser humano liberdade e culpa ao mesmo tempo? Esperança e desespero? Então esse é o ponto do existencialismo, não é? O ponto do existencialismo é que o ser humano é livre para escolher, para se criar, para se tornar homem, não é? O ser humano é livre, ele é responsável por suas escolhas. Totalmente responsável pelas suas escolhas. Entende? Então o existencialismo ele põe sobre o homem um peso muito grande, não é? Porque você é livre. Quando você é livre, significa que você pode escolher. Nada está determinado. Nada te induz a fazer determinada coisa, porque você é livre. Nada te força, não é? Você é livre. E se você é livre, você é responsável. Se você tenta justificar uma ação sua com mas eu fiz aquilo por causa de paixões, ou por causa de um determinismo, porque estava determinado a ser assim, você está agindo de má fé, segundo o Sartre, não é? Porque você está colocando o quê? Um subterfúgio, você está colocando uma desculpa para a sua escolha, não é? Sendo que foi você que escolheu, você exerceu sua liberdade para escolher e agora você está usando de subterfúgios, né? Para você justificar a sua escolha. Foi uma paixão, foi um sentimento, foi porque estava determinado, entendeu? Então isso é má fé, pessoal. Então você tenta justificar a sua ação. Boa fé, nesse sentido, né? É você agir de total liberdade. É você assumir a responsabilidade pelo que você fez e aceitar, olha, eu fiz isso porque eu sou livre. E pronto. Tenho total responsabilidade sobre isso. Isso é boa fé. É você ser sincero consigo mesmo. Entende? Basicamente é bem simples, né? Esses conceitos de má fé e de boa fé, né? Então, nesse sentido, né? A doutrina do Sartre, né? A filosofia dele, traz aí essas questões, né, sobre a liberdade do homem, né? Que o homem é livre, que o homem é a si mesmo, é um homem que dá sentido à sua vida, porque não há um sentido pré-estabelecido. O homem existe e a partir de existir, a partir da existência, ele dá um sentido para a sua vida, não é? É nesse ponto que se baseia todo o existencialismo, né? E existem dois tipos de existencialismo, né? Tem o existencialismo cristão, que a gente coloca ali o Kierkegaard, né? Tem o Gabriel Marcel, o Jasper, né? Tem alguns filósofos cristãos, né? E tem o existencialismo ateu, né? Que é o Sartre, que é o Heidegger, né? E a gente pode colocar até o Nietzsche, né? O Nietzsche também, de certa forma, é um existencialista, não sei se existe essa palavra. Então, assim, só que o existencialismo, né, no geral, o existencialismo de Sartre, ele não coloca a ideia de um Deus, né? Por quê? Se existe um Deus, então existe um Criador, né? Existe uma espécie de engenheiro do universo do homem. Portanto, se o homem foi criado por Deus, então ele tem essência, ele tem natureza. Logo, ele tem finalidade, ele tem propósito, né? Então, basicamente, aí, a existência de Deus é uma espécie de refutação do existencialismo, né? Mesmo que o Estado no final vai falar, não, a gente não se importa se Deus não existe ou não, porque se Deus existiu, se Deus não existiu, o ser humano continua sendo livre, o ser humano continua sendo responsável por si mesmo. Mas, na verdade, não é assim, né, pessoal? Na verdade, se Deus existir, muda muita coisa, não é? Ele existe, é claro, não é? Mas, vamos deixar isso um pouco mais pra frente, né? O Sartre ele também vai dizer que o ser humano ele não tem uma natureza, né? Mas ele tem uma condição humana. O que é natureza? Natureza é algo estático, né? É algo, por assim dizer, universal ao ser humano, não é? O que o ser humano ele está envolto em uma condição, né? Uma condição humana universal, não é? O ser humano é universal. Todo ser humano está imerso em uma condição.
Isso é, de certa forma, a universalidade humana, né? É estar nessa condição. Que condição é essa? Condição de ser livre, de ser responsável pelos seus atos, de dar sentido à sua existência. Essa é a condição do homem, né? Só que o Sartre ele não nega os universais. Para ele, né, existem coisas, né? Existem coisas que são universais e ao mesmo tempo subjetivas. Tem coisas que todos os homens fazem que ao mesmo tempo são universais e subjetivas. Como é o exemplo das coisas mais básicas, né? Comer, dormir, se relacionar com outras pessoas. Todas essas coisas são universais e ao mesmo tempo subjetivas. Universais porque todo ser humano faz. E subjetivas porque elas precisam ser vividas para existirem. Elas precisam ser vividas em uma experiência subjetiva para terem existência. Certo? Então, por um lado, né, é muito interessante a filosofia do Sartre, né? É interessante, até mesmo para nós que somos cristãos, é interessante a gente ver a filosofia dele. Até porque tem um ponto que ele vai tocar que é bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Existem certas decisões, existem certas escolhas que nós fazemos, né, que são baseadas, não são baseadas na moral. Tem decisões que a gente faz que são tão específicas que a moral não pode ajudar, porque a moral é muito geral, né? A moral ela é muito geral, ela é muito universal, então ela não pode atingir certas questões mais específicas, né? Por exemplo, eu acredito que você não vai usar a moral para você escolher, por exemplo, a profissão, né? Ah, eu quero ser médico ou advogado. Não é uma decisão moral, mas é uma decisão puramente subjetiva, não é? Na qual você vai usar ali valores e enfim, seus valores e seus anseios ali para decidir o que você quer, né? Então isso é muito interessante a gente olhar dessa forma, porque não dá para você se refugiar na moral sempre, né? Nem toda decisão que você vai fazer é moral, né? Nem toda decisão a gente vai encontrar nas moralidades ou nas éticas, né? Mas tem coisas que é só você escolhe, né? Na sua subjetividade, você escolhe, né? Na sua própria subjetividade, você escolhe. Essa questão da liberdade humana também implica na angústia, né? Que já foi trabalhada pelo Kierkegaard, né? A angústia humana, né? O homem é angústia, por assim dizer. Porque a angústia, ela provém da liberdade, não é? A angústia, ela provém da possibilidade de liberdade, ou seja, quando você contempla as possibilidades, isso te angustia, isso te causa um incômodo, uma angústia, não é? Outro ponto também que causa angústia, né, é a questão do seguinte: você não escolhe por si mesmo, mas você escolhe por si e pelo gênero humano. É como se toda escolha que você fizesse, a humanidade inteira estivesse numa plateia assistindo, não é? É como se o que eu escolhesse, todas as pessoas também escolhessem, não é? Como se você pensasse: mas e se todo mundo fizesse o que eu faço? E se as pessoas escolhessem o que eu escolhi, né? Então a gente sempre está imerso, né? A gente sempre está pensando, né, no que os outros também, no que aconteceria se os outros também fizessem essa escolha. Então nesse ponto a gente escolhe por nós mesmos e pelo gênero humano todo, pela humanidade toda, porque a gente acaba também pensando, a gente acaba também olhando para os outros, né? Quem nunca, não é? Mas isso é normal do ser humano, né? Pensar, não é? Ao tomar uma decisão, o que seria se outras pessoas tomassem a decisão? O que outra pessoa faria no meu lugar? O que aconteceria se as pessoas tomassem essa decisão? Então isso é que torna mais angustiante ainda, né? Fazer escolhas, né? A nossa liberdade, né? Porque nós escolhemos por nós e pela humanidade inteira, não é? Também é uma maneira bem interessante de olhar aí as decisões, não é? Então, em poucas palavras, essa é a filosofia do Sartre, né? Tem muito mais coisa, né? No Seio do Nada é um livro grosso pra caramba, grande, denso. Ele deve trabalhar essas questões aí com muito mais profundidade, né? Muito mais rigor filosófico, né? Vai falar do ser, né? Investigar o ser. Então assim, né? Aí vocês pensam: ah, mas você é cristão, você fica estudando esses negócios.
sei o quê. É interessante, pessoal, porque de certa forma, né, tem coisa que a gente vai discordar, é claro, né? Mas tem coisa que a gente vai concordar, que a gente tem que concordar, pessoal. Porque é o seguinte, pessoal. O que a gente percebe, o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas querem fugir da responsabilidade, né? As pessoas querem fugir da responsabilidade dos seus atos. Por exemplo, até mesmo os cristãos, né? Ah, mas eu fiz isso porque eu sou pecador. Ah, mas eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Tudo é determinado. Deus determina tudo, né? A questão é que, pessoal, Deus sabe de tudo, mas isso não significa, porque Deus sabe o futuro, que nós não sejamos livres, né? Nós somos livres. Nós escolhemos, você escolhe. Portanto, você é responsável, né? Pelo que você escolhe, não é? Então, é muito interessante a gente entender esse tipo de filosofia, porque para a gente se lembrar da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, né? Não existe determinismo, não existe predestinação. Somos nós que fazemos as escolhas, somos nós que moldamos a nossa vida, né? Então, nesse ponto, nós temos culpa. Se tudo fosse predestinado, então nós não teríamos culpa, pessoal. Você já parou para pensar nisso? Né? E o Kierkegaard também vai desenvolver isso no conceito de angústia, né? Só existe culpa porque existe liberdade. Se não existisse liberdade, não existiria culpa, porque eu seria culpado de quê? Ué, se eu sou determinado a fazer aquilo, por que eu sou culpado, né? Então, entende? Então, é preciso haver liberdade para haver culpa. E é preciso haver culpa para haver arrependimento. E é preciso haver arrependimento para haver redenção. Então, a liberdade, ela faz parte, né, da teologia cristã, né, da doutrina cristã, e ela é algo inegável, né? Só que, infelizmente, as pessoas parecem que gostam de se refugiar num determinismo disfarçado, né? Gostam de negar essa realidade da liberdade, né? Nesse sentido. E assim, pessoal, o existencialismo satriano, né, acerta em alguns pontos aí e erra em outros, né? Porque a gente já sabe que Deus existe, né? Então, Deus existe. Então, boa parte dos pontos aí do existencialismo estão aí caem por terra, não é? Por assim dizer, não é? Porque, claro, se Deus existe, nós sabemos que nós temos uma natureza humana e que a vida tem um sentido, não é? Ou seja, o ser humano tem um propósito. É igual aquela frase, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. E de fato, tudo é permitido. E por tudo ser permitido, né? Se Deus não existisse, nada poderia ser julgado também, né? Como eu poderia julgar aquela ação? Já que tudo é permitido, né? Por assim dizer. Sartre disse que só pode julgar as ações depois delas completas, não é? Que as ações seriam como uma obra de arte, não é? A gente só julga a obra de arte depois que ela já está pintada, não é? Mas eu te pergunto, com que critério você julga a obra de arte? Né? Então, de fato, se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, a vida não tem sentido. É o homem que impede o sentido da sua existência. Logo, também, o homem tem que adotar valores bem efêmeros para a sua existência. E o próprio Sartre afirma, né? Olha, não é uma objeção, né? Fala justamente sobre isso, né? O ser humano dá com a mão que tira com a outra, ou seja, o ser humano só coloca ali uns valores temporários ali para suprir essa demanda, né? Então ele fala, olha, não posso fazer nada em relação a isso, né? Deus não existe, então o ser humano tem que, como o bom Deus não existe, então o ser humano tem que suprir esses valores, né? Tem que preencher a sua existência com esses valores. Então, pessoal, sempre, né? Aquela velha máxima ali aquela velha ideia ali do Eclesiastes, né? Vai estar sempre correta, né?
que a vida não tem sentido nenhum se não há um Criador, né? Não há sentido na existência. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, não é? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Se não existe um Criador, logo tudo é vaidade, tudo é transitório, é efêmero. Inclusive os valores que o ser humano usa para dar ali um certo sentido para a sua vida. Eles são transitórios, eles são efêmeros e vão se esvaecer, não é? Porque se não há um ideal absoluto de bem, de perfeição, logo também não há valores absolutos, não há preceitos absolutos. Tudo é fugaz, não é? É transitório. Logo, não é? A vida só tem um sentido com Deus. Só Deus dá sentido à nossa existência. Sem Deus não há sentido para nada e o ser humano aí é um errante andarilho caminhando sem rumo, em rumo a nada, né? Então, compreender o existencialismo também faz você compreender a miséria humana que é o homem sem Deus, né? Então é por isso que é interessante a gente conhecer essas doutrinas, né? De todo modo, dá pra gente abstrair algumas coisas interessantes, né? Do existencialismo, mas no geral, assim, a essência do existencialismo, né? É bem fraca, não é? E se a gente conceber a existência de Deus, então o existencialismo todo cai por terra, né? É basicamente assim, né? Assim como a filosofia do Nietzsche. Dá pra perceber que o Sartre se inspirou bastante no Nietzsche, né? Para criar essa filosofia dele, né? O ser humano nasceu com o sentido da própria vida, o ser humano criar seus próprios valores, né? E assim como a filosofia do Nietzsche, né? Se Deus existir, tudo cai por terra, né? Tudo cai por terra e aí o que resta, né? É só aí a nossa busca pela conexão ao divino, né? Eu, na minha concepção, né? Eu tenho uma concepção de um existencialismo mais cristão, né? Na qual um existencialismo mais dostoiévskiano, não é? No qual o ser humano está aí, né? Nessa condição humana miserável, não é? Essa condição de liberdade, essa condição de angústia, não é? E que a única salvação do ser humano é buscar a redenção em Cristo Jesus, né? É buscar a redenção na Santa Igreja, né? Ou seja, o ser humano está aí, né? Numa condição miserável humana, não é? É livre e possui aí, né? Essa liberdade de poder ou se afastar ou se aproximar do seu Criador, não é? Buscar o eterno, não é? Buscar a transcendência, não é? Porque o ser humano foi feito do eterno e para o eterno, não é? O ser humano, ele só pode se preencher, ele só pode dar um sentido pleno à sua existência por meio do eterno, não é? Só o eterno pode dar pleno sentido à existência humana, não é? Então, nesse sentido, é uma escolha que você faz, né? Ou você se aproxima do eterno ou você se afasta dele, né? Isso é escolha. Você é livre e você está nessa condição de liberdade, nessa condição espiritual, por assim dizer, né? De aproximar-se ou afastar-se do Criador, não é? Bom, basicamente é isso, né? Falei um pouco sobre as ideias do Sartre, né? E também um pouquinho sobre as minhas ideias aí, né? Minhas ideias entre aspas, né? Porque isso aí são de outros filósofos existencialistas. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço aí a todos vocês. Deus abençoe. Terminar de lavar minha louça aqui, tá faltando uma panela. E é isso aí. Tchau.